Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escritura e Vida. Eu sou Esther Dias e eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu um inútil na obra de Deus, na sua igreja? Mesmo trabalhando, fazendo suas coisas, suas responsabilidades, você olha à sua volta, para e pensa, nossa, como eu sou inútil, não consigo fazer nada direito. Esse pensamento já passou pela sua cabeça? Nesse vídeo, eu quero refletir com você sobre como ser útil na obra de Deus. E nós vamos conhecer uma mulher, uma heroína do povo de Deus chamada Raabe. Quem que era essa mulher? Qual era a realidade que ela vivia? Ela, posso te adiantar, que ela foi fundamental para a conquista da Terra Prometida. Então fica comigo nesse vídeo. Nós vamos entender como nós podemos ser úteis na obra de Deus, analisando a história dessa mulher, o que ela fez na conquista da Terra Prometida, um dos primeiros desafios do povo na entrada de Canaã. Antes de continuar, eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia e fique comigo no livro de Josué, no capítulo 2. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2, e fica comigo com a Bíblia aberta. O capítulo 2 todinho, ele tem 24 versículos. Eu não vou ler os 24 versículos aqui, mas você leia a sua Bíblia. Essa história é muito legal. E Raabe era uma pessoa que trabalhava com o seu corpo. Se vocês me entendem o que eu quero dizer. Era uma profissão que, se hoje em dia ela não é vista com bons olhos, naquela época então pior ainda. Então ela era uma pessoa que não tinha boa posição na sociedade de Jericó. Era uma pessoa pobre. Ela tinha sua casa nas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram muito fortificadas. E a casa dela era ali, numa altura bem considerável. E o que ela fez? Chegaram 2 espias hebreus em Jericó, que Josué mandou para poder conhecer a cidade, ver como é. E Raabe, de alguma maneira, tinha ouvido falar do poder do Deus de Israel. E ela tinha muita fé em Deus. E ela deu abrigo a esses espias, escondeu eles da perseguição dos soldados. E quando eles terminaram a sua missão, ainda deu fuga para eles. E passou lá uma história para os soldados e para o rei, que ela tinha sido enganada, que eles fugiram e tal. E ela foi honrada, porque na invasão de Jericó, ela foi salva com a sua família. Então, resumindo a história dela, é isso, mas não deixe de ler na sua Bíblia. Então, diante dessa história, o que ela fez com a profissão que ela tinha, com o fato dela ter se entregado a Deus, ter tido uma fé assim, inabalável, independentemente das circunstâncias, o que a gente pode aprender com ela? A primeira coisa que eu quero te deixar para você pensar é que você precisa usar o que você tem nas suas mãos hoje. O que Raabe tinha ali naquele momento? Uma casa pequena, poucos recursos, um bom lugar, sim, para poder servir de esconderijo e só. Dinheiro muito ela não tinha. Tanto pela profissão que ela exercia, ela não tinha muito dinheiro. Mas ela conhecia muita gente, tinha talvez muitos contatos e tinha uma casa pequena. E foi isso que ela usou para poder abrigar os soldados e espias de Israel ali. E você, hoje, o que você tem na sua mão? Você é uma pessoa que tem diploma universitário, mestrado, doutorado, tem um grande cargo numa empresa? Ou você é uma pessoa que não teve oportunidade de chegar muito longe nos seus estudos, foi ali até o ensino fundamental, ensino médio, depois teve que começar a dar duro no trabalho muito cedo, e você pode pensar assim, mas o que eu vou fazer? Não tenho diploma, não tenho uma profissão assim renomada. Raabe também não tinha quase nenhum recurso, mas Deus usou a vida dela, porque ela se colocou à disposição e usou aquilo que ela tinha nas mãos, a sua influência,
veio duvidosa, mas tinha uma certa influência. E a sua casa. Você pode, talvez, não ter um diploma universitário, não ter um mestrado, um doutorado, mas você sabe abrir uma porta, você sabe fazer pão, você sabe fazer um bordado, sabe fazer bolo, você sabe conversar com as pessoas. Muita gente chega na igreja com o coração aflito, triste, apenas querendo conversar, desabafar os seus problemas, e você tem 2 lindos ouvidos que Deus te deu para escutar as pessoas. Então, se coloque à disposição, ouça aquilo que as pessoas têm a dizer, ore com elas. Você vai ver que essas atitudes fazem toda a diferença. Elas são tão importantes quanto aquele que está com o microfone lá no palco cantando, pregando, expondo a sua imagem lá na frente, que é importante, mas também é importante aquelas pessoas que estão ali na porta recebendo, porque quando a pessoa chega na igreja, o primeiro contato que ela tem ali é quem está na porta recebendo. E ao entrar, que a pessoa encontra o ambiente limpo, organizado, é a pessoa que foi responsável pela limpeza, que limpou, deixou tudo bonitinho, limpinho. Então aquilo que Deus coloca na sua mão para fazer, hoje, o que você tem, usa isso para a glória de Deus. E a segunda coisa é mantenha sua fé firme em Deus. O que a gente observa aqui na história de Raabe? Que ela ouviu falar do poder de Deus e ela acreditou nele e teve a sua fé firme. Ela foi procurada pelo rei, pelos soldados e não se abalou. Ela continuou protegendo os espias de Israel. Ela não se deixou levar pelo medo, pelas circunstâncias difíceis que ela vivia e desistiu de tudo e entregou a missão dos espias e pronto, acabou. Não, ela manteve sua fé firme em Deus. E situações surgem para desmotivar a gente no meio do trabalho que a gente faz na igreja, ou no nosso trabalho no dia a dia, querendo demonstrar o melhor, porque nós somos servos de Deus. Situações surgem para poder desmotivar a gente. E você pode pensar assim, eu já ouvi comentários zombando da minha aparência, eu já ouvi comentários de pessoas que viram outros falando mal de mim porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você pega esses comentários, joga fora, entra por um ouvido, sai pelo outro, mantenha o seu foco em Jesus Cristo, mantenha sua fé nele. Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, teremos problemas, dificuldades, coisas que vão tentar fazer com que nós nos distanciemos do trabalho do Senhor. Não importa o que as pessoas falam. Você está servindo ao Senhor. Você é servo do Deus vivo. Então mantenha o seu foco, a sua fé em Deus. Esquece o resto. Porque o nosso objetivo é agradar o nosso Senhor e alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. E a terceira coisa que eu quero deixar com você, para você pensar, é para você dar o melhor de si na obra de Deus. Dê o seu melhor. Não importa aquilo que você faz. Você é professor, você é um zelador, você é a pessoa que está na recepção, você é aquele que está na mídia, encarregado das mídias sociais, de fazer a projeção no culto, não importa. Ou no seu trabalho, a sua posição é de chefe, a sua posição é de empregado, não importa. Faça o seu melhor para o Senhor. Os espias pediram o seguinte para ela: não entregue a nossa missão, deixe essa corda que nós vamos descer amarrada na janela, e quando invadirmos Jericó, nós salvaremos você se você não nos entregar, se estiverem todos em casa e essa corda amarrada na janela. E ela fez tudo isso que eles pediram. Ela obedeceu. Então, dar o seu melhor, obedecer a Deus, isso está ligado com aquilo que eu estava falando antes, de manter o seu foco em Deus, em Jesus Cristo. Se você mantém o seu foco nele, você vai dar automaticamente o melhor de si mesmo. Dê o seu melhor. E aí eu te pergunto, como que você quer ser útil na obra de Deus se em algum momento você fez aquilo que precisava fazer de má vontade,
fez mal feito, fez, não tem ninguém pra fazer, eu vou fazer e vou fazer de qualquer jeito e tá bom porque ninguém tá me pagando. Não é assim que a gente leva a obra de Deus. Nós estamos trabalhando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não pode ser de qualquer maneira. No texto de Colossenses 3, 23 e 24, eu vou abrir a minha Bíblia aqui com você. Colossenses, as cartas de Paulo, mas pro final da Bíblia, em Colossenses 3, 23 e 24, ele diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão no Senhor recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, o apóstolo Paulo nos deixa o alerta: é para o Senhor, não é para qualquer um, é para Deus. Deus não gosta de serviço mal feito, ele fica extremamente triste com isso. Então, faça o trabalho que Deus deu nas suas mãos da melhor maneira possível, não faça de má vontade. Peça ânimo ao Senhor, fale: Senhor, eu não quero fazer a tua obra de má vontade, eu quero fazer de todo o coração, com o meu coração focado e alegre no Senhor. E faça o seu melhor, não faça mal feito. Você quer se sentir útil na sua igreja? Então, pense nessas 3 coisas que falamos hoje. Primeiramente, use o que você tem hoje. Se possível, se você tiver condições, busque se aperfeiçoar, um aperfeiçoamento pago, ou procure com alguém que saiba que não vai te cobrar nada para você poder se aperfeiçoar. Por exemplo, você canta no louvor, busque um aperfeiçoamento, uma técnica vocal para você cantar cada vez melhor para o Senhor. Ou se você está na recepção da igreja, como é que eu posso fazer para que a pessoa que está chegando, que nunca pisou numa igreja antes, tenha uma boa impressão conversando comigo? Se eu sou tímido e preciso receber alguém, procure se aperfeiçoar e dê o seu melhor naquilo que você vai fazer, naquilo que você tem. Mantenha seu foco em Deus, mantenha-se firme na sua fé. Jesus deve ser o centro daquilo que você vai fazer. E quando você mantém a sua fé e o seu foco nele, nós conseguimos dar o nosso melhor. Porque não damos ouvidos a críticas que vão nos colocar para baixo, comentários maldosos, e isso não vai nos afetar. Porque o nosso coração está todo dominado pela vontade de servir a Deus e fazer o melhor para Ele. Então fique com esses 3 pensamentos na sua cabeça e com a história dessa mulher maravilhosa que foi Raabe. Ela saiu dessa profissão e ela se tornou esposa de um soldado, que mais para frente a gente vê que ela se casou com o soldado Salmão, e ela foi mãe de Boaz, que entra na genealogia de Jesus. Então ela teve a sua vida completamente transformada, porque ela se colocou à disposição do Senhor com aquilo que ela tinha naquele momento. Desejo do fundo do meu coração que você seja uma bênção na sua igreja, no lugar onde você trabalha, onde você mora, com aquilo que você tem nas suas mãos. Eu desejo que Deus toque no seu coração. Se você tem falhado no trabalho do Senhor, analise a sua vida, o seu coração, e que você seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor para aquilo que Ele tem para a sua vida. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações, para que quando nós postarmos um vídeo você não perca nenhum. Um abraço e que Deus te abençoe.